meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, desde os tempos dos profetas, o Pai Santíssimo já vem advertindo os moradores desse corrompido planeta sobre o necessário extermínio que deverá ocorrer a qualquer momento, pois a grande maioria não se interessa com os propósitos de Deus, quer mais viver a cada deslumbre que o mundo oferece. Dane-se a verdade, dane-se o futuro das almas. Tá? Preferem embarcar em falsas doutrinas ao invés de consultar o único manual da salvação. Certamente vão descobrir tarde demais. Entre os versículos 17 e 19 do capítulo 10 do livro de Isaías, Deus, em linguagem bíblica, nos adverte que a luz de Israel, com as suas labaredas, vai consumir toda a sua floresta. Você pode conferir onde eu estou te orientando, filho. Olha, por exemplo, no Isaías 10, 19. Ele diz o que? Olha, o resto das árvores de sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. Tá, para vocês entenderem, quando ele fala um menino, é porque aquele que não tem ainda, não conhece de aritmética, de matemática, pode contar. Logo ele está dizendo que são poucas as árvores que vão sobrar. Luz de Israel é Jesus Cristo, floresta é toda a terra e árvores somos nós que povoamos a floresta. Vocês viram como é de forma clara quando a gente quer entender a luz do Espírito? Deus está, portanto, nos advertindo de que serão tão poucas as árvores que não serão queimadas, que serão poupadas pelas labaredas, que até um menino pode contar. Em resumo, apenas alguns serão resgatados na vinda de Jesus. E ao que tudo indica, já está para acontecer aí a qualquer momento, nos dias de hoje. Olha, ainda Isaías 24, 5, capítulo 24, versículo 5, ele diz o que era? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança. Mudado os estatutos, o que é? Mudado os mandamentos, tá? Quebrado a aliança eterna, ele fala. A grande maioria sequer sabe do que se trata a aliança eterna. Eu não vou delongar aqui porque faz muito tempo. Em Isaías, ainda continuando no 24, versículo 6, que é a seguir, ele diz, olha, por isso a maldição tem consumido a terra. São as promiscuidades tantas, tá? E os que habitam nela são desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos restarão. Viu como está falando a mesma coisa que ele diz lá no capítulo 10? Olha João, São João, olha o que o João escreve na primeira epístola, capítulo 5, 19. Olha o que ele diz, olha, sabemos que o mundo todo jaz no maligno. O mundo todo. Logo, pouquíssimas serão as exceções. Lucas, olha o que Jesus diz no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 13, versículo 23, tá? Um discípulo então pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Aí eu vou lá em Mateus, está a resposta que Jesus disse, olha, para repetir, está lá em Lucas, mas eu vou dizer que está também em Mateus, olha aí. Em Mateus 7,14 você vai conferir, ele abre aspas, Jesus falando, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aos que a encontrem. Notaram quantas vezes eu já falei poucos, alguns? Tá? Olha, vai vendo, olha. O Pai Santíssimo nos disse através da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz, olha, e outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta alguns que entrem nele. Olha bem, é Deus falando, alguns vão entrar. Olha Mateus capítulo 24, versículo 22, ele diz o que? Abre aspas, Jesus falando, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Fecha aspas. Você vê? Olha, em Lucas, Jesus falando, no capítulo 18, versículo 8, abre aspas, Jesus falando, quando, porém, vier o Filho do Homem, ele se refere a ele, tá? Porventura, achará fé na terra? Entendeu? Em Romanos, capítulo 11, versículo 5, Paulo escreveu aos Romanos, olha, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. O que é remanescente? Remanescente é sinônimo de um resquiciozinho,
um restinho, alguns. Olha, João, na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 4, ele diz o que? Olha, muito me alegro por achar alguns de teus filhos andando na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Você vê os apóstolos todos escrevendo. Paulo ainda no Coríntios, volta em Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 22, então ele diz o que era: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por alguns meios chegar a salvar alguns. Olha quantas vezes Deus nos bota alguns para que a gente... Olha a inspiração que Ele nos dá. Olha o que Jesus disse já lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 4, o último livro da Bíblia. Olha aí, abre aspas. Algumas pessoas não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ele está dizendo o quê? Olha, que apenas alguns vão estar com ele. Precisa desenhar, como eu costumo dizer. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, vocês acham que todo esse, vamos chamar, apelo para nos salvar, que Deus nos faz em toda a Bíblia, por parte dos profetas, dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo, vocês acham que é por acaso? Qualquer um que usar o mínimo de massa encefálica de sua inteligência e se livrar da hipnose de catecismo de homens e raciocinar um pouquinho, vai notar uma curiosidade. Religião que arrebanha milhões de fiéis pelo mundo, que se diz ser a maior e é a maior, logo está na contramão das verdades de Deus. Porque senão tudo isso que eu estou dizendo não teria sentido, a não ser que a Bíblia Sagrada esteja mentindo. Acorda, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Se você, meu irmãozinho, é daquele ou daquela que vai com a maioria, preferindo só acreditar no que te dizem, com certeza tá assim numa barca furada. Você ainda está em tempo de rever os seus conceitos, se libertar das falsas mentiras que envolvem milhões por gerações. Busque a verdadeira reconciliação com Deus. Em nome de Jesus, amém.